de roupa de cama, porque como lava muito, essa taxa de ocupação, os lençóis e toalha, ficou horrível. Rapidinho estraga. Então, assim, tem que ter esse caixa bem para garantir a gente ter melhorado daqui para frente a qualidade das toalhas, da roupa de cama que não vamos levar, você entendeu? Que pode melhorar, ter um edredom nas camas, né? Então, tem muita coisa que a gente poderia fazer ali que ia ficar mais bonito os apartamentos, né? Vestindo os apartamentos. Isso. Então, olha, vamos passar para frente para a gente poder ver todos os itens, que a gente está vendo a dimensão do tanto de coisa que a gente está tendo que resolver. Vamos lá, ó, número 4. Então, em relação à reestruturação, a gente está tentando ver como que a gente trabalha com menos estresse e menos risco. A gente teve 5 funcionários, hoje nós começamos com o Boulevard, eu acho que tinha 30 pessoas contando com o síndico anterior. Então, nós demitimos, acho que estão com 23 funcionários agora. Nós estamos com 8 camareiras. E um dos pontos complicados por causa do serviço de hotelaria é a recepção. Então, na recepção, a ideia é como que a gente diminui o número de recepcionistas, coloca um só recepcionista trabalhando e na hora da entrada de saída, check-in e check-out, né, dos clientes, uma pessoa só vai dar problema na qualidade do serviço prestado. Então, como é que a gente... Não, dos apartamentos, né? Como é que é? Porque a pessoa está saindo. Tem que verificar os apartamentos também. Se tem uma pessoa só, quem que vai lá verificar os apartamentos? Tem muitas outras coisas. Por exemplo, quando chega uma pessoa... Essa verificação deixa eu falar, que ela te puxou de verificar o apartamento, essa verificação nunca foi feita. O meu apartamento estava com o secador quebrado. Vai saber que foi quebrou. Nunca foi verificado nada. Pois Por isso é. eu nunca quis colocar nada no apartamento que tenha como levar, porque ali rouba e ninguém nem sabe quem roubou. Nunca foi verificado o apartamento depois que sai. Pode quebrar todo o apartamento que ninguém sabe. Pois é, gente, é o seguinte, tem uma outra coisa. Quando você tem 8 funcionários, são 8 meses de férias que você tem que fazer rotatividade dos funcionários. Então, tem vários fatores aí que a gente vai ter que trabalhar para entender. E um deles também é como é que a gente pode fazer uma portaria que nos horários de pico tenha 2 pessoas. A gente está pensando... Denise, é impossível você ter uma portaria só com uma pessoa na Bahia. Impossível. A pessoa vai faltar e você não vai ter uma reposição. Para mim, isso é fora de cogitação. Você ter um funcionário escalado para trabalhar um dia na portaria na Bahia. A Nilza mesmo falou, as pessoas comunicam que não vão. Né? Eu acho que lá no Boulevard tem falta, né? Que eu saiba, né? Olha, essa semana, Aline, nós mandamos embora uma funcionária, porque no feriado do sábado, ela apareceu às 10 da tarde e saiu às 4 da tarde porque ela quis. É bem diferente disso aí que a gente está vendo em relação ao que você está falando. Tem vários funcionários que não estão batendo ponto no horário. Inclusive, Juliana... E lá tem ponto? Lá não tem ponto, tem? Lá tem batida de ponto, só que a batida de ponto não é com fotografia e o relógio ao mesmo tempo funcionando. Então, você não sabe o que está acontecendo. A gente mandou embora na segunda-feira a funcionária. Disse que ela era chamada de rainha do Boulevard, que ela fazia o que queria. O ideal na recepção é ter 5, né? Porque caso algum esteja de férias ou caso esse falte, tem alguém para suprir, né, a necessidade. Pois é, não é tão simples assim quando a gente pega para administrar. Parece muito fácil, mas na hora que a gente pega, eu tô chocada, porque eu tinha muitas ideias de como deveria ser. Então agora, olha... que não aprendiz não poderia ajudar também, não, nesse caso? Depende, tem várias coisas que o aprendiz não pode fazer, porque ele não substitui funcionário. Ele tá lá para aprender, ele não substitui funcionário. Porque no caso, o pequeno aprendiz poderia ficar junto com o recepcionista, né? Isso, estamos pensando, esse mês nós estamos sem nenhum aprendiz, porque eles não têm aprendiz suficiente para poder oferecer para o Boulevard. Não tem vaga no curso, na verdade. Ó, gente, a Juliana chegou, que maravilha, Juliana. Bem-vinda, Juliana. Ô, Juliana, resolveu lá o problema
Não está acionando o gerador, a gente já ligou para assistência que dá manutenção mensal no gerador, e eles vão ter que vir aqui olhar qual que é o problema. Nossa, bem na hora do pico de feriado, quando nós vamos gastar muita eletricidade. Ok. Vamos ficar no pé, eles vão ter que vir aqui amanhã. Sem falta. Aham. Então, ô, Juliana, você tá de lado assim pra gente. Escuta aqui, Juliana. A gente já falou alguns itens e diferentes. Como eu estava sempre te esperando, eu fui deixando as pessoas irem falando em vez de colocar tudo. Tem como você fazer um resumo dessas pautas? Nós todos vamos fechar os microfones. Vamos deixar a Juliana apresentar tudo e vamos anotar as nossas perguntas e comentários. E depois a gente vem, senão a gente não chega em lugar nenhum hoje. Vamos lá, Juliana, eu vou te dar permissão para você colocar a sua tela. Você quer que eu coloque ou você quer colocar você? Pode colocar. Então vamos lá. Estamos aqui, vamos lá. A gente considere que a gente já teve bastante discussões, então só faça um resumo do seu perspectiva no número 1, 2, 3 e 4, por favor. Começa com o 1. Tá. Bom, o que a gente vai apresentar em relação às contas do exercício financeiro de 2022, na verdade, é um compositivo de lançamentos da gestão anterior, né? O que eles apresentaram de lançamento, porque não existia conciliação contábil, né? O atendimento da contabilidade era só para o DP, Departamento Pessoal, e todos esses lançamentos eram manuais, via sistema QOPS. Então, o que a gente vai ter de base de informação do exercício financeiro de 2022 é aquele que a administração anterior tem com base no lançamento que foram realizados no ano de 2022. E como existem muitas dúvidas em relação a esse exercício financeiro, né, de 2022, e muitas coisas ainda a serem esclarecidas, e não é pertinente acusar ninguém, nem tampouco seria até leviano, há aí a possibilidade, né, do que está sendo conversado, de se fazer uma auditoria para a gente entender o direcionamento das receitas e das despesas desses períodos anteriores. Então, assim, eu não tenho como ter critério para dar nenhum tipo de explicação referente a esse exercício financeiro dos anos anteriores, né? A gente precisa caminhar daqui para frente, mas, de qualquer forma, eles têm que ser apresentados, porque é uma assembleia que se faz anualmente para essa finalidade também, apresentar essas contas. Então, o que a gente vai apresentar é esse resumo financeiro da gestão anterior. O Conselho vai recomendar uma análise mais profunda, que se vai realizar através de uma auditoria, para a gente ter certeza de quais as destinações foram dadas aí para essas receitas e quais as despesas que foram realizadas nesse período anterior. Então, basicamente é isso. Em relação a essa questão do item 2 e 3 da pauta, que é a reestruturação, né, da conta de ocupação e de condomínio, primeiro a gente precisa entender o que é uma coisa e o que é outra, que as pessoas têm muita dúvida, né? Mas qual que é o gasto dessa conta de ocupação? Qual que é o gasto dessa conta de condomínio? Em relação à conta condomínio, é todo o rateio de despesas pertinentes à área comum. O que é área comum? Coletivamente, todos nós gastamos e que é pertinente a todos esse rateio. E aí existe uma divisão, em primeiro lugar, em relação aos funcionários. A gente tem funcionários que estão contidos no lançamento de despesas tipicamente da conta de ocupação, que é basicamente o quadro da recepção, que são os 8 recepcionistas, o turno é 12 por 36, tá? Dos recepcionistas, então são 8 no total, ficam 2 em cada turno. Os auxiliares de serviços gerais, que são 4, o manutencionista e o profissional da jardinagem. Em relação a esse, estou recebendo mensagem aqui do Ivan, relativa à informação de hospedagem. Fechei aqui. Em relação ao jardineiro, ele está cumprindo o aviso, foi dispensado, o serviço dele não estava contento, não estava sendo efetivo, e a gente está vendo outras alternativas para não precisar depender desse profissional num custo menor. Então, ele está cumprindo o aviso, já não faz mais parte desse quadro compositivo aí do condomínio.
Em relação ao quadro que compõe especificamente essa conta de ocupação, o que é a conta de ocupação? É todo o gasto relativo a essa estrutura de hotelaria que existe aqui. Estão as camareiras, né? Basicamente, todo o quadro de camareiras está na conta de ocupação, porque é um serviço que elas realizam em função dessa atividade de hotelaria. Então, é responsabilidade da conta de ocupação fazer a captação de receita para pagar esse quadro das camareiras. Então, essa divisão em relação a pessoal de uma conta e de outra é essa, tá? Em relação ao quadro. Quais outras contas que são pertinentes à ocupação e a condomínio? Estou fazendo um resumo geral, tá, gente? E vou fazer os destaques do principal do que se gasta. O principal do que se gasta também em relação a essa conta ocupação, além do quadro das camareiras, que é específico da ocupação, é lavanderia, que é muito alta essa conta de lavanderia, e depois eu vou esmiuçar um pouco em relação a ela. O Ivan tá na reunião, que ele não me para de mandar mensagem aqui, de ficar abrindo mensagem toda hora. Então, tem essa lavanderia, que é uma gente, tem alguém que pode, por favor, mandar no grupo ou lá pro Ivan a mensagem dizendo que Juliana está fazendo a apresentação aqui da reunião, por favor? Para ele aguardar? Obrigada. Então, tem essa conta. Está de lado, Juliana. Tá me ligando ainda, deixa eu atender. Oi, Ivan, eu tô em reunião online com os proprietários, Ivan. Consigo te atender agora? Ouviu, Ivan? Pronto. Então, o que é tipicamente dessa conta de ocupação e que é muito alto é essa conta de lavanderia. E eu falei que vou voltar e vou esmiuçar ela. Tem o material de limpeza, que é tipicamente o material utilizado para a higienização dos quartos, são produtos específicos, um produto específico para desencrustar a sujeira do banheiro, aromatizante, para deixar um ambiente cheiroso. Então, são produtos que são focados e direcionados, em sua maioria, para essa limpeza interna dos quartos. Tem a despesa com rouparia, porque você tem que fazer renovação de enxoval, tem que fazer compra, complementação. Houve uma compra, por exemplo, de toalha e outros itens fronha, que o Walter fez, que a gente está pagando essa conta em 6 vezes, de 2.000 e poucos por mês. Então, tudo isso constitui essa conta ocupação. E o maior problema dessa conta ocupação é que ela tem, basicamente, uma despesa fixa mensal, independente da utilização efetiva ou não. E tem que haver um rateio dessa despesa fixa mensal do que se constitui os gastos dessa conta ocupação. Pormenores dessa conta ocupação, o sistema QEOPS. O sistema QEOPS também é uma despesa da conta ocupação. Vamos ver aqui das despesas da conta ocupação especificamente. Tem a energia elétrica, o consumo de energia elétrica, que é uma divisão da conta aí, do que se consome da área comum. Tem uma metrificação de cálculo, tá, dessa conta de energia para fazer essa divisão, porque é uma única conta, e essa única conta tem uma métrica de cálculo aqui para fazer a separação do que é da área comum e do que é em relação ao consumo da conta de ocupação, que são das unidades individualmente. Ô, Juliana, só então, explica também, Juliana. Do consumo de cada conta, ocupação em condomínio, uniforme, assinatura de TV também entra nessa conta ocupação. Lembrando que funcionários, as despesas com funcionário não é só salário, tem encargos sociais, tem 13º salário, tem vale transporte que você tem que fornecer, ticket de alimentação, plano odontológico de saúde, que são obrigações que a convenção e a legislação trabalhista nos obriga a também realizar o pagamento. Então, basicamente, são essas as despesas da conta ocupação. Ô, Juliana, Juliana, só um minuto, Juliana. Juliana, só um minutinho. Explicando aqui, eu gente. Eu não estou conseguindo te ouvir, tá baixo. Explicando, tá conseguindo ouvir agora? Explicando aqui que essa conta ocupação, tanto quanto o condomínio, é tudo item. Tá muito baixo, eu não estou conseguindo te ouvir.
Não sei se aconteceu alguma coisa no seu áudio. Não sei. Pode ir, então. Pode seguir. Pode seguir. Talvez seja do seu volume, Juliana, que a gente estava ouvindo bem. Eu vi aí uma mensagem, o plano odontológico é uma obrigação que está na convenção coletiva da categoria, tá? A gente está classificado aqui na categoria de condomínios. E a convenção coletiva exige a contratação desse plano odontológico. E subiu aí uma mensagem nesse sentido. Então, é obrigação em relação à conta condomínio. Estão me dizendo que está com problema no meu áudio aqui. Acho que foi no número. Não, pode ser talvez o seu volume esteja baixo, por isso que você não... Eu estava te ouvindo bem. Vocês me escutam, Marcílio, ou não escutam? Escuto perfeitamente. Pode ser talvez que o volume da Juliana esteja baixo, entendeu? Isso, gente, a informação que eu estava passando... normal, Denise. Gente, a informação que Juliana está passando para vocês é todinha a estrutura que a gente herdou nessa administração. Perfeito, a gente está entendendo perfeitamente. Obrigada. Então, vamos ajustar aqui. Estamos te ouvindo, Juliana. Você escuta a gente, Juliana? Ela perdeu o áudio dela. Eu tô te ouvindo bem baixinho. Marcílio, pergunta se ela te escuta. Mas estão me dizendo aqui que estão me ouvindo. Posso prosseguir? Excelente. Eu te ouço bem baixinho. Excelente. Segui. Vamos lá. Então, separando aí um resumo do que é de cada conta aí em relação às obrigações. E existem, essa separação muitas vezes ela era feita manualmente e até sem um padrão de critério. Por exemplo, a piscina, né, que foi um dos destaques que acho que alguém perguntou, que me foi enviado. Como é que faz essa separação, né? A piscina é um item de área comum, né? Mas existe uma variedade em relação a quantitativo de consumo de produto. Quando a gente está com o hotel muito cheio, a gente utiliza mais produto de piscina para limpar. O critério da gestão anterior era dividir conforme esse fluxo. Então, não existia um padrão de divisão e não existia um critério preciso de divisão. Então, você tem certos consumos aqui que é difícil você ter uma métrica exata de separação de uma conta para outra. Mas, neste caso, exemplificativamente, da piscina, existia uma divisão ali, mas sem uma métrica de proporcionalidade, é muito no critério intuitivo que se utilizava, consumiu mais, o hotel está mais cheio, então essa conta aqui, desse consumo de piscina, essa nota joga na ocupação, essa aqui vai para o condomínio. Mas existem essas despesas típicas de cada conta. Então, o que a gente quer apresentar com isso é que a ocupação, ela tem uma despesa fixa mensal que era uma conta que ela era autossustentável quando a ocupação do Boulevard era sempre no teto, sempre cheia, porque havia essa captação da taxa de ocupação. Mas a partir do momento que houve a pulverização das unidades e também os objetivos, né, de locação são muito variados a depender da utilização de cada proprietário, ela não se tornou mais uma conta autossuficiente, ela não gera receita capaz de pagar todas essas obrigações, porque independente do uso ou não, elas existem e elas são despesas fixas mensais. Então, é necessário, no formato que ela está hoje, existir um rateio da composição dessa despesa fixa mensal para que ela seja autossustentável, porque ela fecha no negativo todo mês. E o problema maior constatado na gestão anterior, inclusive quanto ao redirecionamento de saldos de outras contas, de provisão, de conta que vocês fizeram relativo à taxa para projeto de incêndio, recolhimento de rateio extra referente à regularização e individualização imobiliária das unidades, tudo isso foi redirecionado, esses saldos, para cobrir esses buracos, né,
desse déficit da conta de ocupação, porque ela fecha no déficit todo mês, ela gasta mais do que ela é capaz de captar. Então, não é possível a gente ficar com uma receita flutuante que depende de hospedagem para pagar uma despesa fixa, porque conforme eu descrevi para vocês, ela possui contas caracteristicamente de despesas fixas que são geradas independentemente dessa entrada de receita flutuante. Então, da forma que ela existe hoje, não tem como ela permanecer. A solução é ou se extingue e totalmente essa conta, e todo mundo paga essa conta de extinção, que é essencialmente a rescisão do quadro total de camareiras, ou então a gente pega essa projeção de despesas fixas mensais que essa conta de ocupação tem e faz o rateio a exemplo do que se faz em relação ao condomínio. E também é necessário reestruturar a forma que é feita essa cobrança de rateio do próprio condomínio, porque isso também é feito até então manualmente. A gente tem que esperar o fim do mês, depois de correr todos os pagamentos das nossas obrigações e despesas no decorrer do mês, pegar manualmente, identificar caracteristicamente o que é a despesa típica da conta de ocupação. Olha que loucura, os encargos sociais, né? Como eu expliquei para todos, né? Tem funcionários que é da conta de ocupação e tem funcionários que é da conta de condomínio. Da ocupação são as camareiras, mas todos estão vinculados no mesmo CNPJ. Todos estão vinculados no CNPJ do Boulevard Condomínio. Então, quando gera a guia de encargo social, não vem separado de cada conta, porque essa divisão de obrigações ela é interna do que é ocupação e do que é condomínio, interna manual, a gente faz isso manualmente. Então, você tem que pegar a guia do INSS e destrinchar o encargo social de cada funcionário para manualmente lançar o que é o encargo social proporcional dos funcionários da ocupação e do condomínio para poder fazer esse rateio. Então, isso atrasa muito, isso administrativamente é muito ruim para gerir da forma que é, porque eu tenho que sentar, pegar as despesas, fazer esse cálculo manual mês a mês, e aí a gente não tem fluxo de caixa, eu tenho que encaminhar para a Azul, tenho que encaminhar para vocês, aí isso ainda tem que ser faturado o boleto, né, para vocês receberem, vocês recebem em cima para pagamento, e isso atrasa o pagamento da folha, os funcionários ficam ansiosos porque é verba de caráter alimentar, né? Eles precisam receber o salário deles em dia. Esse mês, por exemplo, devido a cima da hora, né? Porque a gente fecha tudo na loucura, para faturar num tempo suficiente, caiu no dia 6, eu tinha que pagar o 5º dia útil, cairia no dia 10, mas precisa de 2 dias para compensar. Dia 7 foi feriado, então não conta como dia útil, só compensou esse saldo no dia 11, um dia depois do dia que eu obrigatoriamente teria que pagar, do 5º dia útil. E os funcionários, eles ficam super em cima, super ansiosos, né? Não estão errados, de receber o salário deles, né? E acaba sendo pago em atraso. E por que essa loucura? Porque a gente não tem fluxo de caixa, a gente não tem saldo. É receber para pagar. Então, é literalmente uma loucura você gerir uma conta sem saldo, porque você tem que desesperadamente correr contra o tempo para receber e automaticamente pagar essas obrigações. E pagar obrigações que, a exemplo da conta ocupação, não recolhem receita suficiente para pagar as despesas. Então, eu inicio o mês, por exemplo, o quadro das camareiras. Quando eu inicio o mês do saldo da conta de ocupação, eu não tenho o suficiente, muitas vezes, para pagar essa folha, que é típica da conta de ocupação. Aí você tem que ficar pegando emprestado da conta de condomínio até ter disponibilidade de saldo dessa conta de ocupação para devolver de uma conta para outra a obrigação que uma está pagando em relação à outra. E essa receita da ocupação, ela é semanal. Então, por que se conversou, a gente não pode abrir mão de um prazo maior? Porque não tem saldo, precisa receber sempre. E existe uma burocracia enorme para fechar essa taxa de ocupação, que também é manual, arcaica, tem que fazer o levantamento das informações, fechar.
Então, se demora quase uma semana para buscar todas essas informações e gerar essa taxa, gerar um relatório, mandar para o proprietário esse relatório dessa taxa, mandar para a Azul faturar, para depois encaminhar o boleto, esperar 2 dias úteis para compensar. Então, não é o adequado. O adequado é a gente ter uma composição de valor fixo mensal, com base nas despesas que cada uma gera, e pagar isso fixo mensal. Isso, administrativamente, é a forma mais adequada e correta, e também é a melhor forma para que vocês consigam fazer projeções, se organizar, se programar, e de saber exatamente quanto custa e quanto vocês vão gastar. Então, a proposta, o que é em relação ao condomínio, em relação à ocupação? Vamos manter esse serviço? É interesse da maioria manter esse serviço? Tudo bem, para aqueles que querem ter esse serviço, entendam que este é um serviço à disposição. Independente da camareira efetivamente ir ali e limpar o quarto quando se ocupa, o salário dela tem que pagar todo mês desse quadro. Então, querendo ou não, você tem ali um serviço à disposição. Para ter esse serviço à disposição, você tem que pagar esse custo, independente de você hospedar efetivamente ou não. Então, querem manter esse serviço à disposição? Tenham consciência de que vocês têm que pagar pela existência dele. E que não é possível permanecer com ele esperando uma receita flutuante de quando ocupar. Especialmente no período de sazonalidade, de baixa. A gente está reduzindo o quadro pra caramba, cortando na carne. Eu dispensei esse mês 3 camareiras, a gente vai ficar com um quadro de 8 camareiras. É um quadro baixo, porque eu vou entrar em programação de férias. Eu estou aqui com programação de férias para entrar dos recepcionistas, das camareiras e do quadro de auxiliar serviços gerais. Férias, quando chega no prazo limite, né, aquisitivo, eu não posso acumular 2. Se eu acumular 2, eu pago a multa em relação ao não gozo dessas férias no período aquisitivo limite. Então, eu tenho que conceder essas férias, eu tenho que iniciar essa programação de férias. Então, a gente, quando inicia essa programação de férias, a gente já vai estar com um déficit ainda menor desse quadro. Tanto em relação aos recepcionistas, aqui no quadro dos recepcionistas, no limite para conceder, eu tenho 5 para conceder. Então, a gente vai ficar com uma recepção desse período de 5 meses aqui, 1, 2, 3, 4, 5 na programação. Pelo menos 5 meses do ano, a gente vai ter um recepcionista lá, né? Então, essa é a dificuldade. Tem que ficar um... Por que o valor médio dessa conta ocupação vou passar, tá? Essa projeção que a gente fez da proposta de como vai ser. Lendo ali a mensagem dos que estão me encaminhando. A gente vai passar essa projeção para vocês saberem quanto que custa, com base no lançamento do exercício financeiro 2022, manter essa conta de ocupação. Vou chegar lá. Então, a gente vai ter esse déficit aí dos recepcionistas quando entrar na programação de férias, vai ter o déficit dos auxiliares serviços gerais e vai ter o déficit das camareiras. Eu estou aqui com 6 camareiras no limite do vencimento das férias. Então, eu vou ter 6 meses desse ano, menos uma. Então, no corte que eu fiz de camareira, a gente está com 8. 3 foram dispensadas esse mês. Então, a gente vai ficar com 8. Mas entrando na programação de férias, a gente vai estar com 7, porque 6 meses do ano, uma vai estar tirando férias cada mês. E lembrando que tem as folgas, né? Porque elas não trabalham direto. Então, sempre vai ter 2 com folga na semana. 2, 1, dependendo de como a gente conseguir conciliar as folgas. Então, eu vou ter nesse quadro aí, com férias e folga na semana, de 5 a 6. Quando for um feriado prolongado, que tiver cheio aqui, vocês acreditam que 5, 6, 7 dá conta? E aí façam uma média, porque as pessoas entram na compreensão de que aqui, de entender e discernir, que aqui não é um quarto com banheiro, um padrão de hotel, é um apartamento. E com muitos deles com utensílios domésticos, com vasilha e tudo mais. Então, e entender também que não é só uma rotina de limpeza. Vocês fazem um cálculo de camareira por apartamento, mas vocês não fazem um cálculo do número de rotinas de limpeza. Porque tem a rotina de limpeza da saída do
check-out, que é o faxinão, que quando sai tem que ir lá esfregar, lavar banheiro, tirar roupa de cama, limpar, passar pano. Aí muitas vezes tem vasilha, tem copo, tem que lavar vasilha. E tem as rotinas de limpeza periódica, né? Quando o hóspede está no quarto e você tem que fazer um dia sim, um dia não. Então, entendam que não é por número de apartamento, mas também por número de rotina, de limpeza que elas têm que cumprir. E aí vocês acreditam que uma unidade do padrão que é o Boulevard, quanto tempo uma camareira consegue fazer para essa limpeza? Vocês acreditam? Vamos fazer uma limpeza rápida de 40 minutos para lavar banheiro, lavar vasilha nos que tem, que deixa a vasilha, que tem o tecido doméstico, muitas vezes tem. Os 40 minutos, nós somos 112 unidades. A gente fica aí nessa média de 7, se entrar na programação de férias, né? Lógico que nem sempre vai ter ocupação total. Mas mesmo os fechados têm que fazer uma limpeza pelo menos uma vez por semana. O horário da jornada delas é 7 horas, 1 hora para intervalo, porque trabalha até sábado. Trabalha 6, folga um dia na semana. Então, se vocês fizerem uma conta simples da jornada de trabalho dela, 7 horas, com uma programação de limpeza de 40, 50 minutos e dividir esse horário da jornada dela de 7 horas, né, para uma limpeza, vamos dizer, de 40 minutos, ela vai conseguir fazer no máximo, esticado e não considerando as outras rotinas de limpeza, né, quando o hóspede está hospedado, dia sim, dia não, no máximo 10 nesse período, né? Então, estou vendo aqui as sugestões. Depende muito do formato. Essa questão é deixar a mensagem de que o hóspede tem que deixar limpo. Isso funciona muito no público do Airbnb, porque é um público que já vai condicionado a isso pelo formato de locação. Mas isso não funciona para outros públicos. E é difícil criar um parâmetro quando existe essa essa mescla de perfil de locação, porque a gente não tem uma unificação do perfil de locação. Tem Booking, tem Airbnb, tem o Ivan, que toma conta dos apartamentos, que é um formato muito focado para hotelaria, que foi lá, tirou todos os micro-ondas, tirou o máximo de utensílios, que já é focado num público de hotelaria, num público que ele já vem acostumado naquela expectativa. Essa questão de excluir os utensílios também é um critério individual do proprietário, né? A gente pode sugestionar, mas a gente não pode condicionar e obrigar qual que é o formato de locação que ele vai aplicar para a unidade dele. A gente já vai estar interferindo na esfera individual do proprietário, né? No uso e gozo aí da sua unidade, o formato pelo qual ele utiliza para locação. Então, é difícil estabelecer esses padrões porque a gente não tem como condicionar e obrigar. Então, a alternativa que a gente está propondo, se querem permanecer com ocupação, é o rateio dessa composição de despesa. E como é que isso vai ficar, Juliana? E também um rateio fixo mensal em relação às contas do condomínio. Qual o padrão que a gente tem para utilizar? O padrão de lançamento do exercício financeiro 2022, porque não adianta eu pegar o padrão desses 3, 4 primeiros meses do ano, porque a gente não vai ter um padrão completo anual, porque existem variações. É um mês de alta, um mês de baixa, então tem que pegar essas variações médias para a gente ter uma média correta, padrão, para poder aplicar essa alternativa. E o que a gente tem é a base de lançamentos da gestão anterior. Então, a gente pega o DRE, que é a base de lançamento do QOPS, de tudo que gastou, a conta de condomínio, com base nesses lançamentos, e de tudo que gastou, a conta ocupação, também com base nesses lançamentos, do exercício financeiro completo de 2022. Se a gente pegar essa base, a gente chega nessa apresentação de estimativa de valor de quanto custaria manter ambas as contas. Denise, eu mandei até em PowerPoint aí, você consegue abrir? Vou tentar ver, só um minuto.
E daí vocês visualizam em conjunto comigo. Peraí. Ver se a Denise consegue abrir, porque daí eu vou falando e vocês vão visualizando. Só um pouquinho, gente. Aguardem aí, por favor. Tá baixando. Ó, só para complementar, quando eu ingressei aqui, a gente tinha 30 funcionários no total, tá? De ambas as contas. Ocupação e condomínio. Enquanto o Denise vai tentando abrir aí. E hoje a gente tem no total 23. A conta de condomínio chegou a ter 17 funcionários e a conta de ocupação chegou a ter 13 camareiras, tá? No total. Hoje, com as dispensas que a gente está realizando, que inclusive eu estou dispensando sem ter a receita para pagar essas dispensas, mas sendo necessário fazer esses cortes, a gente está chegando hoje a 8 camareiras, né? Mais a coordenadora de governança, que aí a gente vai para 9 no quadro que vai ficar hoje da ocupação, e no quadro hoje do condomínio, contendo todos os funcionários desse lançamento, tipicamente de condomínio, 14. Então, a gente totaliza hoje um quadro com essas dispensas desse mês de 23 no total, vou levar de ambas as contas, sendo 14 da conta de condomínio, 14 funcionários da conta de condomínio, e 9 da conta de ocupação. E vamos ver como é que a gente consegue se virar. O seu PowerPoint... E as pessoas falam... Juliana? E as pessoas... Oi? Eu tô tentando abrir o PowerPoint. Uhum. Eu abri, foi o... Temporário, mas a questão é, gente, quando há essa demanda da gente contratar temporário, é justamente no momento em que todo mundo está necessitando dessa mão de obra, né? Na alta e tudo mais. E aqui em Porto Seguro, a gente tem uma enorme dificuldade, e para os que são daqui vão saber ter critério de dizer isso, de mão de obra. É muito, muito, muito difícil mão de obra, é muito difícil as pessoas terem compromisso, responsabilidade em relação ao serviço, né? Então, é uma demanda escassa no sentido assim, de você achar qualidade de serviço para atendimento. De pessoas que tenham um compromisso de atender da forma que a gente necessita. Então, nesses períodos que a gente necessita de uma demanda maior de atendimento, vai ser também um período que a gente vai ter maior dificuldade de encontrar pessoas até mesmo para diária ou para uma temporada, um período específico. Mas vamos tentar lidar com essa situação e ver o que é possível fazer até que a gente consiga reestruturar financeiramente. Você quer esse lá. aí? Você quer que eu passe esse aqui, Juliana? Pode passar. Pode passar. Ó, aí o que a gente fez? Isso aí é uma projeção de tudo que a conta condomínio gastou de despesa com base nos lançamentos da gestão anterior, 2022. Então, aí vocês todos estão acompanhando, tem um quadro geral aí do que gastou. E aí vocês têm uma média mensal. O que é isso, né? Pega-se tudo que foi lançado no ano de 2022 de gasto de condomínio, chega a ser esse valor aí. Deixa eu tirar aqui a visão. O Ivan não para de me mandar trem. Ó, a gente chega aqui ao gasto de R$1.164.000 e aí a gente chega à média mensal, né? De gasto de condomínio, com base no ano todo de 2022, mensal, 97 mil. O valor por apartamento, né, dessa taxa de condomínio, 866,07, e tem os 10% do fundo de reserva que é recolhido obrigatoriamente. Então, esse valor, mais os 10% do fundo de reserva, a gente chega a um valor de condomínio fixo mensal, médio, com base no exercício financeiro de 2022, que vocês pagaram, tá? Efetivamente. Isso é o lançamento do que efetivamente foi gasto. R$ 952,67.
Então, a média, com base no exercício financeiro 2022, é essa aí de condomínio. E a proposta é que a gente tenha esse valor fixo mensal com o indexador de atualização. O que é isso? Todo ano a gente tem um índice de atualização, ou pelo salário mínimo, ou pela base de aumento do piso da categoria, que é classificada aqui como funcionários de condomínio, para ter essa atualização anual e não ficar defasado esse valor. Lembrando que no próximo exercício financeiro, a gente pode fazer a revisão desse valor com base em tudo que a gente consiga diminuir de despesa no decorrer desse ano, né? E fazer uma recomposição desse rateio com base no valor real de gasto que a gente teve no exercício financeiro 2023. Não, esse valor não está ocupação, viu? Esse valor é só em relação ao condomínio. Nós vamos chegar lá na proposição dos gastos da conta de ocupação. Então, a proposta seria basicamente essa. Sem a gente ficar nessa peleja de esperar terminar o mês, ir lá manualmente, ver as despesas. Muitas vezes essa despesa, e é a confusão maior também que você é um rateio de despesas referente ao exercício, ao mês anterior. Então, a gente pega a base de despesas do mês anterior para o mês posterior. E lembrando que condomínio é sempre... Quem é que entrou aqui que está com áudio para botar no mudo que está interferindo? Espera aí que eu vou tentar tirar. Gente, todo mundo fica no mudo, tá? Continua, Juliana. Sim, nós vamos chegar nessa questão da redução da fotovoltaica, tá? Vai reduzir sim o valor da conta, mas nós vamos explicar por que o ideal não é aplicar de imediato. Na redução do condomínio, tá? A gente vai ter essa redução na conta, lembrando que essa redução na conta, ela só vai se projetar 2 meses depois da instalação, porque a gente recebe uma conta que é de uma leitura 2 meses antecipada. Então, da instalação completa até a gente ter resultado efetivo na conta, tem que ser 2 meses posterior, porque a leitura é 2 meses antecipada. Então, eu até perdi um raciocínio. Então, o valor médio mensal para condomínio, com base no exercício financeiro 2022, o lançamento seria o apresentado no slide anterior, e a gente pararia com esse cálculo manual variável todo mês, que nem vocês sabem quanto vocês vão pagar de condomínio no mês, porque tem que fazer essa representatividade manual do rateio de despesas do mês anterior para pagamento no posterior. E lembrando que condomínio sempre é antecipado. Por que condomínio sempre é antecipado? Porque você não pode esperar receber para pagar as despesas. Os despesas de condomínio já iniciam no início do mês. Então, a confusão que se gera, e a gente verifica que gerou muita confusão, especialmente nessas vendas de apartamento, é esse entendimento que a base de cálculo do rateio é do mês anterior e do restaurante também. Vou chegar lá, gente. Tem no item aqui, ó, do edital em relação ao contrato do restaurante, e a gente também fez essa renegociação do contrato para ser fixo mensal, tá? Vamos chegar lá. Então, utiliza-se a base de cálculo do mês anterior, mas para o condomínio competência do mês posterior, porque o condomínio sempre é antecipado. Muitas vezes ele não vai refletir o decorrer de gastos do mês, porque você está usando uma base de lançamento do mês anterior. Então, isso também gera uma confusão. Então, a proposição é que seja um valor fixo, mensal, de condomínio, mais um indexador de atualização anual, da forma que foi proposto no slide anterior, com base na composição de despesas de lançamento do exercício financeiro 2022. Da mesma forma, a gente está propondo em relação às contas lançadas no exercício financeiro 2022 de ocupação. E aqui a gente está incluindo, eu fiz 2 projeções. Uma projeção com incluso o consumo de energia e outra projeção sem estar incluso o consumo de energia dessa conta de ocupação, porque a gente tem um projeto de leitura e individualização aí do consumo de cada unidade, que nós vamos chegar lá e vamos explicar. O gasto anual lançado do exercício financeiro 2022
conta de ocupação, com tudo incluso que ela gasta das despesas típicas dela, foi 813.455,18. Eu incluí a projeção do 13º salário, porque ela é uma conta que não continha na sua composição essa projeção. E a gente tem que pagar o 13º salário das camareiras no fim do ano. Então, essa projeção também tem que estar contida na conta ocupação. Na conta condomínio tinha essa projeção, tá? Do 13º, o recolhimento para essa finalidade. Na conta ocupação, não existia essa projeção. Então, eu fiz a inclusão da projeção do 13º também com base nos lançamentos que foram realizados. Juliana? Perdemos a Juliana? De 2022. Tá bom. Fixo mensal de despesas dessa conta de ocupação. Aí está incluso o consumo de energia, depois dessa divisão do que é condomínio, do que é da conta de ocupação, nesse rateio. O próximo slide, Denise, que eu faço a exclusão essa energia, caso a gente venha individualizar a leitura de consumo das unidades. Consegue colocar? Tô tentando. Peraí que a minha internet está fraca. Uhum. Deixa eu ver. O valor arrecadado da conta de ocupação foi bem inferior em relação às despesas que ela gerou. Ó, as despesas que ela gerou foi 813.455,18, já fornecido no slide anterior. E também tem no slide, tá? No final com as despesas, tá? Essa informação vem no final, mas eu já estou antecipando aqui em relação à pergunta, mas vai aparecer aí na tela. De despesa dessa conta de ocupação, receita 558.228,47, olha a receita dessa conta de ocupação 2022, 558.228,47. E ela deu de despesa 813.455,18. Então, o déficit nesse caso seria só 300 e poucos mil dividido por 112, né? Que seria para mais ou menos para a gente entender mais ou menos a taxa de ocupação fixa, certo? Isso. Esse é o déficit do que ela efetivamente recolheu com base no que efetivamente ela gastou. Então, você vê que é uma diferença muito grande. E aí, a explicação da gestão anterior em relação ao redirecionamento do saldo das outras contas, de provisão, de fundo reserva, de rateio dessas taxas extras, foi justo essa. Por conta dessa conta ocupação sempre fechar negativo, ele teve que redirecionar o saldo das outras contas para cobrir esse déficit, entenderam? Aí a gente chega na outra projeção que eu fiz, sem a inclusão desse consumo de energia, tá? E aí, se vocês acompanharem, vocês estão vendo que aí eu estou tirando o consumo de energia dessa conta de ocupação que foi lançado anual de 2022, R$ 149.047,83. Ele está sendo excluído e continua aqui a projeção do 13º. A gente chega aí ao valor total de 682.533,49. Mensal, 56.877,79. Dividido por 112, a gente chega a uma taxa de ocupação fixa mensal de R$ 507,84. Essa alternativa é quando a gente chegar na possibilidade de individualizar a leitura de consumo de cada unidade. E como é que isso vai ocorrer? Denise, eu te mandei uma foto aí com o valor do aparelhinho. Tem como você minimizar e ir para a foto do leitor? Vamos ver aqui. Estou abrindo. Juliana. Só para abrir esse parêntese ali em relação à conta de energia. Que daí eu já explico também como é que faz essa divisão. Ó,
Lógico que isso aí é uma pesquisa, né, uma compra individual. A gente tem que pesquisar empresas que vendem esse aparelho e comprar em grande quantidade, qual o valor que a gente consegue efetivamente melhor para fazer a aquisição desse equipamento. Esse aí, o eletricista que me atende e que indicou que seria o mais apropriado, né, e melhor para a gente colocar nas unidades. Você não precisa entrar nas unidades, ele conecta com o Wi-Fi, então você consegue fazer a leitura sem necessariamente precisar entrar nas unidades, e aí a gente consegue quantificar o consumo real de cada uma das unidades. Ah, mas como que vai funcionar essa cobrança então, Juliana? Em uma reunião com a Azul, eles me explicaram que é possível colocar todas essas rubricas no boleto, por exemplo. Ah, vai manter a conta de ocupação, e aí a gente vai definir quem é que vai continuar com esse serviço. Você vai receber um boleto com o valor da taxa de condomínio, com o valor da taxa de ocupação, que vai ser fixa mensal, né, com base nesses critérios que a gente está apresentando, e também vai estar ali o seu valor do consumo de energia com base na leitura mensal que a gente fizer desses equipamentos. Então, esse valor aí que você está colocando na média, né, de 230, eu estou lendo as perguntas que estão sendo encaminhadas e estou tentando responder também ao mesmo tempo para não acumular, na média. Sim, mas é um déficit, na verdade, que já foi compensado e já passou. Só para vocês entenderem que é uma conta que ela recolhe bem menos do que ela gasta no formato que ela existe hoje, por isso não pode continuar. Só para vocês entenderem a desproporção do déficit entre o que ela arrecada e o que ela gasta. Então, vai vir um boleto com essas rubricas lá no conteúdo do boleto. Taxa de condomínio, taxa de ocupação, consumo de energia. Que a gente vai passar essas leituras desse equipamento aí que vai fazer individualmente das unidades, e aí vai quantificar e vai ser cobrado no seu boleto. Tudo integrado num boleto único. Mas são coisas que têm que ser reestruturadas, né? Estruturadas, na verdade. Por quê? Isso tem um gasto, né? Vocês veem aí o valor médio desse equipamento, lógico que a gente vai conseguir um preço melhor, mas de qualquer forma tem que fazer um levantamento financeiro para poder conseguir, né, fazer essa instalação desses equipamentos. Não tem como deixar a critério individual das pessoas, porque daí a gente não consegue de forma homogênea, né, e ao mesmo tempo projetar para que todos tenham esse equipamento ao mesmo tempo. Então, o ideal é que isso se faça através do condomínio e uma aquisição coletiva, até mesmo para a gente ter condições de conseguir negociar um preço melhor. Agora, em relação à conta, a gente abriu esse parênteses da conta de energia. Como que é feita essa separação, Juliana, da conta de energia? Se vem uma conta única, como é que você sabe o que é da ocupação e o que é da conta de condomínio? Existia uma métrica, primeiro, né, a nossa conta, pela classificação que a gente tem, comercial aqui, a nossa classificação é A4, hora sazonal verde. A gente tem precificações com variação. O que são as precificações com variação? Não é um preço único do quilowatts, né? Ela vai ter variações de preço a depender do horário de consumo dessa energia. Por isso que a gente tem essa compensação do gerador justo no horário em que a precificação é maior, que a gente chama de consumo na ponta. Ó. O valor do quilowatts no consumo da ponta é 0,60. No consumo fora da ponta, 0,37. Então, é quase o dobro. Nós vamos chegar nessa fotovoltaica, tá, gente? Senão, se eu ficar parando, eu quero o meu raciocínio. Nós vamos chegar lá. Então, é o dobro. Por isso que o gerador funciona de segunda a sexta, 3 horas diária, nesse horário de pico, para compensar essa precificação de consumo de energia, que é quase o dobro. Então, como que é feita essa separação? E essa métrica de separação é a métrica da gestão anterior, que é a única que eu tenho para fazer essa separação de conta do que é o consumo da ocupação e do que é o consumo da conta condomínio. A gente tem uma conta, por exemplo, vou dar o exemplo da conta que vai vencer dia 10/5. Olha a leitura dela. A leitura dela é do mês 3. A leitura dela, ó. Mas ela vai vencer dia 10/5.
405, é a próxima conta, tá? Que a gente tem para pagar. Ó. Aí aqui, ó, se vocês observarem, ela tem variações de preço, a conta, ó. A precificação dela, ó. Ela tem variações, a depender do horário de consumo. E aí, qual que é a métrica dessa separação? A gente tem uma demanda ativa fixa, que é um valor que você paga fixo mensal para ter a garantia de fornecimento do padrão de energia que a gente necessita aqui, que é essa demanda hoje ativa fixa, é 6.523,53, que entra nessa composição do consumo da conta de condomínio, mais a taxa de iluminação pública, que é R$ 1.200, e mais uma métrica de composição de cobrança, que foi um estudo técnico, segundo a gestão anterior me informou, de um engenheiro que veio aqui e fez uma projeção de quanto que os equipamentos, à época da área comum, consumiam de energia. Nessa métrica de aferição de consumo, eles chegaram a um padrão de consumo desses equipamentos da área comum de 4.100 kW. Mas esse é um padrão de não sei quantos anos atrás. É um estudo técnico que tem que ser reavaliado se realmente os equipamentos hoje da área comum consomem esse padrão de 4.100 kW. Então, se pega a demanda ativa, que é fixa, 6.523, a iluminação pública, que é fixa, R$ 1.200, mais essa métrica aí de consumo da área comum de 4.100 kW, vezes a precificação do consumo fora da ponta, que é de 0,37 kW. Então, pega esses 4.100 vezes 0,37, que é o consumo fora da ponta, a gente chega a esse consumo desses equipamentos dentro dessa métrica aí de aferição da época, que, neste caso dessa conta, deu R$ 1.526. Então, é R$ 1.526, mais a demanda fixa, 6.523,53, mais a iluminação pública, 1.200. Então, a gente chegou a um valor de consumo da conta de condomínio de R$ 9.249,53. O restante é da conta de ocupação, R$ 17.247,61, com base nessa conta aqui a vencer, tá? Isso aqui é o resumo, e aí faz manual, tá vendo? Faz manualmente, ó, essa divisão. Eu venho aqui e faço o cálculo manual, da forma que era feita na gestão anterior. E aí a gente, com base nessa métrica, que é a única que eu tenho para separar, a gente faz essa separação do consumo do que é condomínio e do consumo do que é ocupação, tá? Então, a alternativa que a gente tem que estudar e propor seria ou continuar com essa conta única e continuar incluindo o rateio dessa composição do consumo da conta ocupação e dividir, ou instituir aí a instalação desses equipamentos para a gente fazer a leitura individual, que é, acredito, né, o mais justo, do que efetivamente cada unidade consome. Juliana, tem que explicar também que, por lei, é direito de todos os donos de apartamento terem a sua conta de luz individualizada. Então, isso a gente já está fora da lei, a gente já teria que estar provendo todos os apartamentos com essa leitura. Então, comprar esse aparelho vai ajudar. Quem não usa tanto o apartamento, a conta de luz dele vai ser menor. Quem usa demais não vai ter uma conta de luz maior. E assim, o todo não vai ter que dividir igualmente para esse uso, que não é igual para cada apartamento. Exato. Vamos passar para outro sim, item? Que seja individualizado, mas se a maioria quer permanecer nessa composição, também é possível, mas não é o melhor, né? Porque as pessoas querem pagar o que realmente consomem, que efetivamente consome cada unidade. Juliana. E aí a gente chega aí nos outros slides, que são as despesas de condomínio, isso aí são todos lançamentos da gestão anterior, tá? Aí tá um resumo aí das despesas, né? Do que está contido aí no condomínio. Salários fixos, que são os salários daquele quadro que eu já esmiucei, do que era condomínio. Energia elétrica, também dessa forma de separação que eu já expliquei. Telefone, internet, a alimentação, que é o ticket refeição que eles recebem. Tarifa bancária,
O Vale Transporte também, desse quadro que compõe a conta condomínio, o seguro condominial, uniformes, as rescisões que são pagas, os encargos previdenciários, FGTS, aí outras despesas aí, assembleias, né, que aconteceram em 2022, tá aí as despesas lançadas, honorários advocatícios, né, que existia aí atendimento de advogado na gestão anterior, 13º salário, os honorários do síndico, do ano e tudo mais. Próximo. Isso tudo são lançamentos da gestão anterior, 2022. Então aí as despesas de ocupação, salários que são das camareiras, esses salários extras são lançamentos relativos à diária. Na alta aqui se pagava a diária da camareira e esses lançamentos, pelo que eu identifiquei, são esses. As obrigações sociais, a energia elétrica, também com essa separação, a lavanderia, que é muito cara. A lavanderia, gente, o problema é o seguinte. Primeiro, não